Olá! Atingimos o clímax do Evangelho de João. No episódio passado, nós vimos que o verso 7 até o final do capítulo 19 formam um sanduíche temático. E lá falamos das fatias externas de pão desse sanduíche, que tratava do tema da morte e sepultamento do Rei Jesus. A passagem termina enfatizando que Jesus está definitivamente morto e sepultado. O versículo 38 cumpre a promessa do profeta Isaías sobre a morte de Jesus. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Naquela situação, as autoridades romanas teriam dado um túmulo comum para os criminosos que eles haviam crucificado, mas um judeu proeminente, claramente um homem rico, conseguiu permissão de Pilatos para levar o corpo a uma tumba encavada em pedra dentro da cidade, o que deveria ter custado uma fortuna. Veremos agora o segundo tema, como se fossem as folhas do alface entre o pão e o recheio do nosso sanduíche temático. O tema do sacrifício do Rei de Deus, como Cordeiro Pascal. O tema do sacrifício do Rei de Deus, que vai do verso 23 ao 27, como o Cordeiro Pascal, que vai do versículo 31 ao 37, que inclui associações específicas que corroboram com o que os profetas haviam escrito por vários séculos anteriores. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. João cita o Antigo Testamento para mostrar que as profecias bíblicas estão sendo cumpridas. No Salmo 22:18 nós lemos: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram as sortes pelas minhas vestes. Compare isso ao verso 24. Pregado à cruz, Jesus não tem nenhum poder para influenciar estes soldados, mas eles, mesmo sem saber, fazem o que Deus disse que fariam. Por que isto é significativo? Os Salmos foram escritos entre 1010 e 970 anos antes de Cristo, centenas de anos antes que a crucificação sequer tivesse sido inventada. O Salmo 22 tem várias imagens do Rei de Deus sofrendo na cruz e no que isso ia dar. Aqui estão apenas 2. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Porque isso é uma clara representação da morte de Jesus. As mãos e os pés de Jesus foram pregadas ou perfuradas na cruz, como profetizado no Salmo. Esticado em uma cruz, todos os seus ossos estariam expostos para serem contados, como profetizado no Salmo. A crucificação era algo muito público e humilhante, de desprezo. Lê-se no Salmo 22, verso 1, meu Deus, por que me abandonaste? Isso se refere a Deus abandonando seu Filho em julgamento. Este é o Filho de Deus sendo sacrificado por nós. Parece que seu plano falhou, mas é esse justamente o seu plano. Ele está morrendo pelos pecados do mundo. Por que nos versículos 25 a 27, João nomeia as 3 Marias e o próprio apóstolo João como autor se identificava nos seus escritos? Ele quer deixar claro para nós que ele estava lá. Ele foi uma testemunha ocular e todos que ali estavam os viram e, portanto, para todos poderem crer no que João está dizendo. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado.
Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Viram, então, os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Agora chegamos à próxima fatia de alface do nosso sanduíche. São mais profecias bíblicas sendo cumpridas, dizem todas a respeito do Cordeiro Pascal. Êxodo 12, verso 46b diz: nem quebrem nenhum dos ossos. Então, Jesus já está morto. Pessoas mortas não podem controlar eventos. Jesus nunca poderia ter combinado que seus ossos não seriam quebrados. Então, quando os soldados se privaram de quebrar os ossos de Jesus, eles acabam cumprindo outra profecia bíblica. A morte de Jesus está acontecendo na Páscoa. Verso 31 diz que é dia da preparação. Este é o dia antes do sábado, quando nenhum trabalho poderia ser feito. Jesus foi crucificado e morto na sexta-feira, no dia da Páscoa. Lembre-se o que a Páscoa aspirava. O Cordeiro Pascal iria tomar sobre si o julgamento de Deus sobre o pecado. A justa punição de Deus ao pecado é a morte. O sangue do Cordeiro tinha sido colocado nos umbrais da porta para mostrar que a morte já tinha acontecido naquela casa. O anjo da morte passava direto, sem deter-se na casa onde um cordeiro já havia sido morto. O cordeiro era mantido na casa por 4 dias, para criar afeição entre o cordeiro e a família, e assim o primogênito da família pudesse considerar que o cordeiro morreu em seu lugar. E a instrução era a de não quebrar os ossos do cordeiro. Jesus é realmente o último e definitivo Cordeiro Pascal. Podemos confiar que o que João está escrevendo realmente aconteceu? Veja o versículo 35. Ele deixa claro que ele viu tudo e é verdade. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Zacarias 12:10 tinha profetizado essas palavras 522 anos de Cristo. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Onde João nos mostra essa profecia bíblica sendo cumprida? Os versos 28 a 30 é o coração da questão. Está consumado. Mas tanto antes, no verso 23 a 27, como depois, do verso 31 a 37, somos relembrados do que está acontecendo. Cristo, o Rei de Deus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, foi crucificado pelos pecados do mundo. Abrace a salvação e vida nova em Cristo. Deus o abençoe.